estamos iniciando essa proposta do Brasil Terra de Santos, do santo do mês, não é? Aprofundar a história um pouco mais de algum santo. Esse mês de agosto elegemos Dom Luciano para falar sobre a vida dele e contamos com a participação, a presença do padre Francisco Sorrentino, não é? E, padre, boa tarde, não é? A gente está gravando à tarde, mas se você estiver assistindo à noite, bom dia, enfim, quando você estiver assistindo. Boa tarde, padre Francisco, bem-vindo a esse nosso espaço. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando através das redes sociais, né? Ou boa noite também, dependendo do tempo no qual as pessoas estão nos acompanhando. Exato. Antes de começar a falar sobre Dom Luciano, não é? A pessoa em que nós vamos aprofundar mais, nós queremos saber um pouco mais sobre o senhor, não é? Então, o senhor tem um sotaque diferente, não é? Um sobrenome que indica que o senhor é de um certo país, não é? Quem é o senhor? Qual o trabalho que o senhor faz? O senhor pertence a alguma congregação? De onde o senhor está falando também, não é? Então, apesar de ser mais importante falar de Dom Luciano, mas vou me misturar no meio dos santos, apesar de não ser santo, né? Eu sou italiano, de origem italiana, né? E desde 2007 eu moro no Brasil, trabalhei no Amapá de 2007 a 2018, depois vim para São Paulo, agora eu estou falando da Vila Missionária, né, São Paulo, onde tem o seminário do PIMI. O PIMI é o instituto, a congregação a qual eu pertenço, significa Pontifício Instituto Missionário das Missões ao Exterior, né? Então, Pontifício Instituto das Missões ao Exterior. E é um instituto que se dedica no mundo inteiro, de forma exclusiva, à evangelização, sobretudo dos povos que ainda não conhecem Jesus, né? Então, no Brasil, nós viemos em 1946 e até agora estamos aqui acompanhando a caminhada missionária, né, da igreja no Brasil e também, sobretudo, estamos na Amazônia, né, onde voltarei a partir de fevereiro de 2021. Opa, então temos conseguimos pegar o senhor ainda em São Paulo, né, onde a Isso conexão mesmo. provavelmente é melhor, não é? Isso mesmo. Mas inclusive para quem não conhece São Paulo, se você não conhece, a Vila Missionária fica na Zona Sul e inclusive foi fundada praticamente pelo próprio PIMI, não é? Por isso que recebe o nome de Vila Missionária, não? Isso mesmo, né? Os primeiros que chegaram aqui começaram, digamos assim, tinha alguma coisa, né? Mas ainda não era, o bairro não era tão desenvolvido como é hoje, né? Então, os padres se colocaram a serviço da comunidade e tentando dar também a esse território digamos assim, uma forma, né? Sempre mais para o povo poder viver, sobreviver, né? Exato. Desde aquela época. Exato. Bom, entrando no tema da nossa conversa, não é? Dom Luciano. Se eu olho a história de Dom Luciano, e até nesse dia 27, que é quando a entrevista vai ao ar, vão ter muitas definições, assim como tem muitas definições de alguém minimamente conhecido, não é? Então, é um bispo jesuíta, nascido no século XX, colunista, escritor, enfim, mas todas essas palavras parecem que não fazem um santo, não é? No sentido que essas palavras, talvez, para quem simplesmente lê a história, não bata tão forte assim no entendimento sobre a figura de Dom Luciano, não é? Então vamos, através dessa entrevista, tentar entender como o Dom Luciano foi se formando, não é? Como o Dom Luciano foi se conformando
ao Cristo, não é? Como ele foi crescendo na fé. Então a gente começa lá da infância de Dom Luciano. Dom Luciano nasce em 1930, no Rio de Janeiro, e um detalhe importante é que não só ele era de uma família que possuía bens, como Dom Luciano tinha um sobrenome importante, não é? Seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Dá até para dizer que ele pertencia à aristocracia da época, não é? Porque tinha um nome importante à época. Mas, num outro ponto, Dom Luciano, desde pequeno, já tem bases muito importantes, não é? Bases que depois, na vida dele, vão ser melhores trabalhadas, aprofundadas, mas parece que uma coisa não casa muito bem com a outra, não é? Em que lar nasceu e cresceu Dom Luciano, Padre Francisco? Então, o próprio Dom Luciano responderia que ele teve a graça de nascer numa família profundamente cristã e de valores. Ele já escreveu isso também em algum artigo, em alguma matéria, e também respondeu em alguma entrevista. Então, uma família profundamente cristã. Tanto o pai quanto a mãe, sobretudo foi fundamental para ele o exemplo da mãe. O exemplo da mãe foi marcante na vida de Dom Luciano, desde a infância, primeiramente porque ela tinha também conhecimentos teológicos, e ela repassava uma pequena catequese familiar, e toda noite também tinha o costume de ler a vida dos santos. Era quase um costume dentro da família dele. Antes dos filhos dormirem, tinham que ouvir, conhecer a vida de um santo. E isso foi marcando Dom Luciano, desde a infância. Mas, sobretudo, foi o exemplo de uma mãe que ela ia quase às escondidas para ajudar os pobres. Digo quase porque depois os filhos ficavam sabendo, viam a ajuda que ela dava, e uma mulher de oração. Ele várias vezes disse que viu a mãe orando. E a vez que mais marcou ele foi quando ela já estava doente, ele entrou no quarto, viu ela rezando de joelhos, e ele disse: mãe, mas se levante, fica sentada, a senhora não pode, ficar assim. E ela disse: meu filho, não estou rezando por mim, estou rezando pelos outros. Então, tudo isso foi dando a Dom Luciano uma bagagem dentro da vida de fé que foi marcante. Depois virá o segundo momento, que será a espiritualidade ignaciana. Mas essa base foi fundamental. Exato. Ainda na infância dele, Dom Luciano estudou em colégios jesuítas, né? Então ali traz o primeiro contato dele com a congregação, não é? Tem alguma particularidade, não é? Porque Dom Luciano, ao início da vida, já disse que queria ser padre e aviador, não é? Então, depois ele não sabia no que estava se metendo porque viajou demais de avião, não é? Mas sabe por que ele dizia isso? Porque ele, em casa, tinha a foto de um tio, irmão da mãe, que se chamava Luciano. Então ele sabia a história desse tio, que tinha morrido na Primeira Guerra Mundial, e era aviador. Então, passando na frente desse quadro dentro de casa, Dom Luciano olhava para o tio e dizia: se ele era aviador, se chamava Luciano, eu também tenho que ser aviador. E aí, como criança, também começou a alimentar a vontade de ser padre, Assim, por quê? Porque uma catequista perguntou no dia da primeira comunhão: será que você não queria ser padre? E Luciano respondeu: padre aviador. Padre aviador.
E é interessante que tem um jornalista que comenta assim: ele sempre quis ficar mais perto do céu. Interessante, né? Interessante. Interessante, sim, sim. Agora, chegamos mais ou menos em 1947, quando Dom Luciano decide entrar nos jesuítas, não é? E aí, para quem Isso. não perdeu ainda as contas, Dom Luciano tem 17 anos, não é? Como foi essa entrada de Dom Luciano? Porque, tudo bem, ele estudava num colégio de jesuítas, não é? Estudou em dois colégios de jesuítas, mas talvez para um jovem de 17 anos não fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Pertencer a uma congregação tão clássica, vamos dizer assim, como essa. O que o senhor pode nos dizer deste início, né? Desse noviciado de Dom Luciano? Certo. Bom, primeiramente vamos contextualizar, porque naquela época, já com 17 anos, né? Inclusive se entrava até antes nos seminários, né? Sim, Eu, apesar de não pertencer àquela época, entrei com 14 anos, né? Então, quero dizer, hoje em dia já não tem mais seminários menores, é um pouco diferente, né? Ele, antes de decidir, ele tinha pensado também na espiritualidade dominicana, né, de São Domingos, porque a mãe era da terceira ordem, né, dominicana. Então, ele tinha pensado também nisso. Porém, o contato com os jesuítas, dentro do Colégio Santo Inácio, tinha levado ele a conhecer mais de perto a espiritualidade inaciana, inclusive proporcionavam também retiros, exercícios também para os alunos, né? Então, e como nós sim, sim. sabemos, os jesuítas também aplicam a sua espiritualidade também nas metodologias, né, de ensino, em tantos âmbitos educativos, né? Não é uma coisa só reservada, digamos assim, para a capela, né? Mas também Sim. em outros âmbitos. Tudo isso foi, assim, influenciando um pouquinho positivamente, né, esse adolescente, esse jovem, que era do Luciano, e ele tinha um diretor espiritual, né, que era um jesuíta, com o qual depois, aos poucos, chegou, né, era o padre Félix, né, com o qual, aos poucos, chegou a, a dizer: eu quero entrar, né, na companhia de Jesus. Ele mesmo diz: eu nunca me arrependi, nunca pensei outra coisa, né? Agora, ele diz: dificuldades não faltaram, né? Exato. Mas nunca pensei outra coisa e sou feliz de ser jesuíta. E o noviciado, que ele também relata em alguns escritos, foi realmente um momento significativo. Por quê? Bom, primeiramente, ele entra na companhia de Jesus, né? Entra com na ordem dos jesuítas, e aí já começa o primeiro despojamento, né? Porque ele diz: primeiramente, me deram uma batina já usada, né? Depois, tinha um relógio, então disse: esse relógio pode entregar, não vai precisar, vai ter a campainha que toca para todo mundo. Ele tinha um violino, ele tocava violino no Luciano, né? Então diz: o violino pode colocar lá de lado e, enfim, essa experiência já começa a mostrar-lhe que algo vai mudar, né, dentro da Sim, vida dele. Depois, ele, junto com seus colegas, são levados para uma casa de retiros para limpar o chão. E, então, começam a limpar o chão. Tinha 40 quartos, né, para limpar. E ele vai repensando essa experiência e diz assim: é, aquilo para mim foi mais do que um noviciado. Né? Por quê? Porque me fez entender que para ser consagrado a Deus, eu tenho que fazer a experiência das pessoas humildes, das pessoas que sofrem, das pessoas que lutam no dia a dia para ganhar o pão. Isso foi marcante, né, na vida de Dom Luciano. sim. Até dentro desse contexto tem a história dos sapatos também, não é? Porque
Isso é descrito em alguns livros e é interessante, não sei se o senhor poderia nos contar, porque eu acho que também mostra como alguém que tem um sonho, alguém que tem até um exemplo em casa, não é, e consegue enxergar, Uhum. precisa ser transformado, não é? Precisa se transformar para crescer na fé. E eu acho que os sapatos dão muito essa Se ilustração, você me lembra um pouquinho, porque eu não. que ele tinha recebido, então a história era, ele tinha recebido uns sapatos da família, não é? Tinha vindo com os sapatos, só que os outros noviços também tinham sapato, mas já gastos, não é? Usados, porque Isso. vinham de outra condição social, não é? E um dos responsáveis, não é? Vira para ele e diz: Olha, se você usar esse sapato, você vai se diferenciar dos outros, não é? Então é melhor que você use sapatos mais comuns, não é? Então eu acho que esse é um primeiro ponto, não é? Além daquilo tudo que o senhor disse, para para esse início do molde, não é, de quem viria a ser Dom Luciano, não é? Porque isso certamente estava presente na vida dele, não é? Alguém que não se fazia diferente mesmo sendo bispo, né? Tanto que ele ainda era chamado muitas vezes de padre mesmo sendo bispo, né? Porque não fazia essa distinção, não é? Se posso dar um verbo, né, para identificar essa experiência de Dom Luciano, eu diria nivelar-se, né? Exato. Ele, mas isso, atrás disso, depois, com o tempo, ele vai desenvolver uma espiritualidade mesmo, né, de identificação sempre com o outro, né? Então, se eu realmente quero amar o outro, eu não posso estar acima do outro. Então, Exato. então isso será importante também para assim, o desenvolvimento da espiritualidade de Dom Luciano. Exato. E aí chegamos no período, um período longo, entre 47 e 65, que reúne aí todo o estudo, não é? Completar a formação dos jesuítas, Isso, os estudos, não é? A ordenação de Dom Luciano. E 58. exato. E Dom Luciano, nesses estudos, vai a Roma, não é? Ainda que fosse um menino letrado, não é, de boas notas, né? Aliás, excelentes notas, porque é só uma curiosidade para quem está nos assistindo. Dom Luciano tirou 10 com os máximos louvores, desde o prézinho até o doutorado, né? Ele conseguiu tirar todas as notas máximas e isso é impressionante. Mas ele vai para Roma e em Roma algo que marca profundamente ele é o contato, de novo, o contato com os necessitados, não é? Principalmente naquele centro digamos assim, um centro de detenção para jovens, não é? Que ele frequenta em Roma, não é? Gabelli. Exato. O que que o senhor pode nos dizer mais sobre este período? Bom, eu diria que, primeiramente, o impacto foi quase de susto para Dom Luciano. Por quê? Porque ele jamais imaginava que no centro da cristandade, né, que era Roma, ele ia encontrar aquela situação, né, assim como ele encontrou, de pobreza, de miséria, né, de tantas carências que ele reparava. Dicas de passagem, para nós hoje, isso diz, como é que não podia imaginar? É porque nós hoje, tudo bem, estamos dentro de um mundo global, né? É só abrir as redes sociais, você já sabe, antes de ir para um lugar, o que é, como é que é, e quais situações, mais ou menos, você vai encontrar. Mas, na época, algumas coisas que eles ficavam sabendo, talvez de algum jesuíta que voltava, né? Que contava alguma coisa, ou alguém da família, mas agora, o impacto foi assustador para ele. Ele diz isso. Né? Quem que ia imaginar uma coisa dessa? Mas dentro dessa situação, ele tenta mergulhar, sobretudo, nesse instituto chamado Instituto Gabelli, que estava
na rua de Porta Portese, no centro de Roma, que era um reformatório. Sim. E ele indo para lá como para fazer o apostolado, né? Como sabemos, sempre na formação, os seminaristas têm o final de semana, fazem seu apostolado, né? Numa paróquia, uma pastoral. Dom Luciano foi enviado nesse instituto para fazer catequese, né? Para ser catequista. Mas aí ele começa a se perguntar: como é que eu vou falar de Deus que é Pai quando esses meninos têm, cada um tem uma história de dor, de sofrimento? Então, o que é interessante nesse período é que o impacto com a nova realidade romana leva Dom Luciano a repensar, digamos assim, reinterpretar muitas coisas, até o próprio modo de falar de Deus. Ele depois vai dizer para eles que Deus é Pai, mas vai dizer para eles: é um pai que jamais irá abandonar vocês, porque eles tinham histórias de pais, né, que não tinham nem assumido a paternidade, ou que tinham violentado os filhos, ou que tinham, enfim, eram menores infratores. E esse momento, digamos assim, essa época que ele vive em Roma, se torna central para a vida de Dom Luciano. Isso aí não sou eu que diz, mas que digo, é ele mesmo que diz. Né? Ele dirá: lá encontrei o horizonte do meu ministério, né? No Instituto Gabelli. Inclusive, não foi só no Instituto, né? Porque Dom Luciano teve contato com os pobres em Roma continuamente. Também tiveram que mandar ele terminar o doutorado só para poder um pouquinho ter ideia, né, da situação, em Chantilly, na França. Sim. Por quê? Porque os pobres iam a toda hora, filas enormes perto do Colégio Pio Brasileiro, né, que está em Roma, e pedindo para falar com ele, para ele dar assistência, e ele atendia todo mundo. Sim. Justamente essa história de ser enviado na França, não é, no meio do nada, é interessante porque aí a gente vê pela primeira vez essa que vai ser a grande característica de Dom Luciano, não é? Que é justamente essa de atender a todo mundo a toda hora, não é? E a gente até pode falar disso um pouco mais para frente, mas ele até tomava bronca por conta disso, não é? Mas sempre viveu isso de uma forma quase que negociável, não é? As pessoas iam atrás dele e ele de fato atendia as pessoas, não é? Isso mesmo. Depois Dom Luciano volta ao Brasil. E aí nós estamos falando do Padre Mendes, não é? Porque na época de sacerdócio ele era conhecido como Padre Mendes. Ele vem a ser professor e vem a ser também instrutor, não é? Da terceira aprovação da Ordem dos Jesuítas, que é a última etapa de formação dos jesuítas, não é? Inclusive, ele tem um livro que é justamente sobre isso, né? Na verdade, é quase que um livro de anotações, não é aquele livro para você ler, porque ele está no contexto de quem está realizando, quem está aplicando a aprovação. Eu quero fazer uma provocação para o senhor antes de avançar, não é? Eu li esse livro, que são essas anotações, e eu, conhecendo a história de Dom Luciano e de mais alguns jesuítas, eu afirmo sem dúvida que Dom Luciano foi um dos jesuítas que mais compreenderam a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, né? Aquela proposta por Inácio de Loyola. Inclusive, ele tem muito, ele cita muito Santo Inácio, né? Inclusive com muito carinho. Que relação o senhor extrai entre Dom Luciano e Santo Inácio?
não só no modo de viver, mas no modo de entender a espiritualidade dos jesuítas? Bom, para mim, não se pode compreender profundamente e verdadeiramente quem é Dom Luciano sem a espiritualidade inaciana. Né? Ele assimilou, encarnou a espiritualidade de Santo Inácio. Então é verdade que na hora em que eu tive que estudar e aprofundar a figura de Dom Luciano, eu tive que aprofundar também a espiritualidade inaciana, porque senão não se compreende, né, a figura Sim, de Dom Luciano. E, sobretudo, certos gestos, certas decisões, certo modo de ser, estão dentro da espiritualidade de Santo Inácio. E isso não sou eu que diz isso, é ele. Ele que afirma isso, diz para mim, tudo aquilo que eu tenho da minha espiritualidade, eu devo a Santo Inácio de Loyola. Então, ele também tinha acompanhado outros santos, né, no sentido de conhecer a espiritualidade, por exemplo, Santa Gemma Galgani, né, era uma santa que ele conhecia muito bem os escritos dela, mas a espiritualidade que ele segue, encarna, visibiliza é a espiritualidade inaciana. São os exercícios espirituais de Santo Inácio. Né? Com essa também centralidade cristocêntrica, né? Jesus Cristo, mas também com a questão, por exemplo, também da pobreza, né? Da sobriedade, todo o resto. O que é? É Santo Inácio de Loyola. São os exato. exercícios espirituais. Exato. E acho que dessa relação também dá para extrair como Dom Luciano, mesmo sendo uma figura de grande visibilidade, até midiática em alguns momentos da vida, como ele nunca se descolou dos jesuítas e da própria igreja, não é? Nunca foi ele nunca assumiu uma postura de ter a imagem para ele, não é? Mas sempre sendo a, a visibilidade, não é, o enxergar dos jesuítas, da igreja, não é? Nunca a figura dele em si, não é? Mas também nesse período, padre, tem as conferências, não é? Dom Luciano começa a se ligar mais profundamente à CNBB, ainda não com os cargos que depois viriam marcar, mas começa a se ligar à CNBB, aos bispos da América Latina, e aí nós chegamos nas conferências episcopais latino-americanas, né? Chegamos em Medellín e Puebla, não é? Que foi em 68 e a outra em 79. Qual o papel que Dom Luciano teve nessas conferências e qual a importância, portanto, que ele tem para a visão de igreja na América Latina? Bom, digamos assim, ele primeiramente estava ligado à CNBB como dentro da conferência dos religiosos, né, do Brasil. Então, ainda não era bispo, né? Então, como o Padre Mendes, ele assessorava muito a conferência dos religiosos do Brasil, CRB. Depois, na conferência de 79, ele já era bispo, né? Porque foi nomeado bispo em 1976. Sim. Mas o papel fundamental de Dom Luciano foi na Conferência Latino-Americana de Santo Domingo. E vou explicar por quê. Foi um momento difícil, digamos assim, dentro da própria conferência episcopal, né? Houve momentos de desentendimentos, como em todos, né, os lugares, as paróquias, os movimentos, as pastorais, isso é normal, né? Mas tinha se criado duas posições completamente opostas, né?
duas visões que não conseguiam chegar a uma síntese, né? E diga-se de passagem, Dom Luciano era um homem da síntese. Sabia sintetizar em poucas palavras, com poucas palavras. Isso está em todos os testemunhos, né, que eu li sobre ele. Então, não se conseguia chegar a uma síntese. E o perigo era que a conferência não ia dar certo, né? Que podia se criar uma divisão, né? Uma divisão, sabendo que por parte de Roma tinha seus enviados, né? Legados pontifícios. Sim, sim. Não se permitiu aos teólogos, né? De entrarem, né? Para colaborarem, né? Com os bispos. Então, alguns teólogos contam que os bispos tinham que mandar os bilhetes, né, com as perguntas, enfim, foi um momento complicado, foi um momento complicado. E aí, então, a situação não ia se solucionar se não fosse por Dom Luciano. Porque Dom Luciano, numa noite passada na capela, diante do sacrário, ele começa a escrever, praticamente foi a segunda parte, mas, de fato, também reelaborou a primeira parte do documento de Santo Domingo. E nesse trabalho que ele passou dentro da capela, ele conseguiu realmente colocar, digamos assim, uma síntese que ajudasse as partes a se reconciliar. Todos se reconheceram naquele texto. Agora há um episódio que quem me contou foi o padre Libânio, né? O padre Libânio, jesuíta, já falecido. E ele me disse que Dom Luciano leu um pouquinho a reelaboração que ele tinha feito e a elaboração da segunda parte do documento, sobretudo, e todos aplaudiram, todos falaram, se sentiram, né, envolvidos, se sentiram dentro daquele texto. Então, tinha a aprovação de todos. O que aconteceu? Quem presidia aquela conferência, parece que tocou o sinete, né, e disse: quem autorizou o senhor a dirigir a palavra à Assembleia? Dirigir a palavra sem autorização da presidência. O que fez Dom Luciano? Baixou a cabeça e disse: peço perdão, achava ter feito uma coisa boa. E foi sentar. Resultado: todos deram voto favorável ao texto que Dom Luciano tinha elaborado. Porque senão não iam sair daí, né? Então... Exato. Porque Santo Domingo tinha essa característica, não é, que parecia que mesmo antes da conferência o resultado seria um fracasso, não é? Então é interessante isso, como em praticamente uma noite, claro que não foi uma noite, mas como em pouquíssimo tempo aquilo conseguiu ser consertado, e para dar continuidade ao que já tinha sido feito nas outras conferências, não é? Porque esse senhor que presidia a reunião era um enviado do Vaticano, não é? Então parece que até ele também não estava muito, não é? Muito afim de que aquilo andasse para frente, mas enfim, a gente também não entra nesse detalhe, não Isso. é? 76, Dom Luciano chega ao episcopado, não é? Com uma surpresa, de uma certa forma, por uma perspectiva sim, por outra não, porque não é que ele queria ascender ao episcopado, não é que era um desejo de vida dele ser bispo, não é? Mas
é nomeado como bispo e escolhe como lema em nome de Jesus, não é? E é interessante esse lema porque talvez as maiores besteiras da humanidade tenham sido feitas em nome de Jesus, não é? Ou em nome de Deus. O que o senhor pode dizer deste lema de Dom Luciano? Como ele encarava esta frase simples, mas tão profunda, em nome de Jesus? Eu só queria um momento retomar o que você estava dizendo, Sim, Fábio, sim, né, por que favor. realmente foi uma surpresa. Bom, uma surpresa o episcopado, porque, como muitos sabem, os jesuítas, né, devem recusar qualquer cargo, né, que seja, e a não ser que realmente o Papa insiste, então, por obediência ao Papa, eles têm o voto de obediência ao Papa, aceito. Então, nesse sentido, ele estava dentro daquilo que é normal dentro da companhia de Jesus. Mas foi interessante que, para chegar à nomeação de Dom Luciano, o cardeal Arns, né, Dom Paulo Evaristo Arns, ele teve que realmente fazer o pedido diretamente ao Papa Paulo VI, que era muito amigo dele, né? Porque ele queria bispos auxiliares. Ele queria dois, Dom Antônio Queiroz e Dom Luciano Mendes, e o Padre Mendes, né? Que depois se tornou Dom Luciano Mendes. Sim. Então, ele queria esses dois. Mas por vários motivos, através da nunciatura, da congregação, né, pelos bispos, não se chegava a uma conclusão. Até que, enfim, o Papa Paulo VI, ele abriu, disse, tudo bem, né? Se quer esses dois, esses dois. E Dom Paulo dizia assim, esse homem, referindo-se a Dom Luciano, né, tem tudo, tem inteligência, tem capacidade, falta-lhe o povo. Por isso eu quis que ele fosse o meu bispo auxiliar, né? Então, o episcopado como uma aproximação ao povo. Como é que Dom Luciano encarou isso? Com a simplicidade com que ele tinha encarado até então, né, a sua vida de religioso, né, de consagrado, de jesuíta. O lema, realmente, em nome de Jesus, expressa a perspectiva pela qual ele assume o episcopado. Não como uma honraria, não como algo que lhe foi concedido pelas suas capacidades, né? Mas é claro que antes de nomear um bispo, né, se fazem análises, né, da pessoa, com certeza tinham achado as suas capacidades boas para assumir esse encargo dentro da igreja, mas ele encara isso na visão missionária, né, na perspectiva missionária. E, sobretudo, com essa visão cristocêntrica. É por causa de Jesus e como Jesus que ele quer ser bispo. É, de fato, nas suas homilias, sobretudo quando, por exemplo, entrará na Arquidiocese de Mariana, Dom Luciano dirá, eu vim para servir como Jesus. Então, isso será fundamental na vida dele. E, sobretudo, porque ele tenta sempre mais se conformar a Jesus Cristo. Há um aspecto que nós não falamos do período da formação, em que ele mesmo relata que a pessoa de Jesus se tornou sempre mais importante, sempre mais chamativa na vida dele. Né? Para nós poderia ser uma coisa, né, é claro, né, mas ele diz, não, para mim foi importante. Foi importante. Eu sou um apaixonado por Jesus Cristo. Isso é ele que diz isso, né? E, sobretudo, os 30 anos de Jesus passados na vida oculta, né? Como se diz, no silêncio dos evangelhos, né? Nós sabemos que os evangelhos falam da infância,
depois chega já a vida pública. 30 anos, o que fez Jesus? Para eles foram fundamentais aqueles 30 anos. Por quê? Para aquilo que nós dizíamos antes. Porque há um nivelamento na vida de Jesus. Ele assume a vida de todo mundo. Ele vive a vida normal das pessoas. Não quer privilégios. E isso, então, será fundamental também no ministério de Dom Luciano. Também ele não buscará privilégios. Eu gosto de dizer que o Palácio Episcopal de Dom Luciano foi a rua. Então, sim, foi a rua e as ruas principalmente do Belém, que é o bairro onde ele principalmente atuou, em São Paulo. Essa também é uma época onde a própria Arquidiocese de São Paulo está sendo construída, não é? Ainda não era dividida por regiões, não é? Mas também essa entrada de Dom Luciano no episcopado é a oportunidade que ele tem para que toda essa lógica da opção preferencial pelos pobres nas conferências da América Latina, dessa vida que ele enxergou na mãe, não é? De toda essa fé que ele enxergou na mãe, de tudo aquilo que ele aprendeu em Roma. Esse é um momento que talvez a gente entenda, fale daquele Dom Luciano que a gente conhece, não é? Das fotos, enfim, é uma vida um pouco mais pública, não é? certo. O que o senhor destaca desse momento como bispo auxiliar em São Paulo? Que, tudo bem, se fosse falar só disso, já daria mais de uma hora de fala, não é? Mas o que o senhor pode destacar desse momento da vida de Dom Luciano, que só para as pessoas não perderem as contas, Dom Luciano foi ordenado com 45, 46 anos. Então, é ainda uma pessoa extremamente jovem, não é? E que já fez muita coisa na vida, né? Certo. O que eu diria desse período é que nós podemos ver um bispo profundamente encarnado na realidade na qual ele é enviado, né? No caso, a realidade da região Belém, né? E um homem que não pensa na carreira, não pensa, quem sabe, amanhã você é cardeal, amanhã você... Não, ele vive lá o momento presente, encarnado naquela realidade, né? E justamente porque está tão profundamente encarnado que ele enxerga as situações, as necessidades. Sabemos perfeitamente, né, que ele saía de noite, ia para levar a sopa, os cobertores, aos moradores de rua, se ia nos hospitais, visitava os doentes, qualquer horário, né? Dom Paulo Evaristo Arnes diz assim que para conhecer a agenda de Dom Luciano só os pobres sabiam onde é que ele estava, onde é que ele se encontrava. Mas é verdade, os pobres se ligavam. Antigamente tinha o orelhão, né? Agora não vejo mais, né? Porque todo mundo tem o celular, né? Mas ligavam de um orelhão para o outro, dizendo: olha, Dom Luciano saiu, vai chegar lá em Brasília, ou vai chegar não sei aonde. E eles esperavam o Dom Luciano, eles sabiam a agenda do Dom Luciano. Esse era o Dom Luciano, né? Dentro da realidade na qual ele vivia, no caso em São Paulo. E alguém me disse que no dia em que ele ficou sabendo que tinha que deixar São Paulo para Mariana, né? Se colocou no altar, colocou as mãos e chorou. Quero dizer, estava tão assim inculturado, né, naquela realidade. Então isso ele depois mantém também depois, né? Quando será secretário e presidente também da CNBB, não é aquela pessoa distante ou sei lá, não, se deixa encontrar
a proximidade para ele é importante. De fato, ele mesmo diz, às vezes me chamam a atenção, né? Porque eu passo tantas horas indo para cá, indo para lá, visitando os doentes, ou disse, mas eles não sabem o bem que isso me faz. Ou seja, para ele era o oxigênio. Era o oxigênio. Então, isso é importante. Mas atrás de tudo isso, atenção, o que há um profundo amor por Jesus Cristo. Ele olha Jesus Cristo, em nome de Jesus. Exato, exato. Bom, eu queria agradecer ao senhor. A entrevista ainda não acabou, mas eu queria agradecer porque estou encantado, não é, com as suas palavras, com a vida de Dom Luciano, como é sempre marcante a vida deste santo que há pouquíssimo tempo atrás estava conosco e ainda continua, não é? Bom, em 88, na verdade, assim, a década de 80, não é? De 80 e 90, é uma década um pouco estranha na vida da igreja, no sentido que a Arquidiocese de São Paulo é diminuída, não é? Reduzida, ainda que é uma arquidiocese gigantesca, não é? Mas começam a surgir as dioceses contíguas, não é? A São Paulo, São Paulo já não tem mais aquele tamanho, né, da grande São Paulo, mas simplesmente da cidade de São Paulo. Começa esse movimento de discussão na igreja, até da teologia da libertação, etc., que também já estava presente nas conferências, né, latino-americanas, e há quem enxergue a ida de Dom Luciano para Mariana como uma tentativa de o silenciar, como uma tentativa de fazer com que aquele movimento fosse diminuído, não o movimento da teologia da libertação em si, mas aquele movimento todo popular, social, que existia naquele momento, não é? Não entrando exatamente nessa perspectiva, mas como o senhor acha que Mariana entra na vida de Dom Luciano, não é? Porque era uma diocese pequena, não é? É uma diocese pequena, ainda que tenha Dom Viçoso lá, que não é também está nos caminhos da santidade, mas como foi esse período na vida de Dom Luciano, seja dessa discussão, não é, que começa a se desenhar sobre o trabalho dele e a mudança para Mariana. Certo. Então, até pouco tempo atrás, né, eu também fiquei me perguntando como é que Dom Luciano foi para Mariana, né, depois presidente, né, da CNBB, então talvez uma diocese mais de destaque. E, bom, muitos até escreveram no exílio, ao exílio nas montanhas, entre as montanhas mineiras, né? E alguém perguntou para Dom Luciano, mas como é que o senhor vai para Mariana? Como é que o senhor interpreta isso? E ele respondeu, meu filho, numa entrevista, não importa o lugar onde nós vamos, né? O importante é que haja alguém que nós possamos servir. Então, não existe uma diocese mais importante do que a outra. Voltando àquilo que eu dizia antes, ele não era um carreirista. Então, depois, eu pensei, talvez tenham feito algumas propostas, né? Várias, conforme as necessidades da igreja, né? Talvez Sim. ele tenha escolhido Mariana nessa perspectiva sempre da humildade, desse estar quase, né, no escondimento, né, para não ficar. Mas nada de tudo isso. Por quê? Porque eu posso dizer porque foi dito publicamente, né, numa reunião do clero de Mariana, eu fui apresentar o meu livro e Dom Geraldo Lírio Rocha, que foi o sucessor de Dom Luciano e Mariana, ele me disse que o próprio Dom Luciano falou para ele isso, né? Então, a fonte é o próprio Dom Luciano.
disse que parece que havia 3 dioceses, né, vacantes, né? Então, que estavam esperando um bispo. E o núncio da época apresentou o Papa, porque o Papa disse, bom, o presidente da CNBB é bom que tenha, né, uma diocese que não seja bispo auxiliar. Então, o núncio apostólico da época apresentou aquelas que eram as sedes que estavam esperando o bispo. E era, uma não lembro, era perto de São Paulo, não sei se era Ribeirão, alguma coisa, não lembro. Né? Uma era Natal, né? E a outra era Mariana. Então o Papa perguntou qual das 3 é a mais importante, né? Aí, do ponto de vista, digamos assim, da história do Brasil, Natal, né? Do ponto de vista da história da Igreja no Brasil, Mariana. Por quê? Porque é a diocese primaz de Minas Gerais. Então, João Paulo II disse: vai para Mariana. Isso é aquilo que eu fiquei sabendo, né? Mas eu também comecei assim, a pensar como é que ele se encontra em Mariana, né? De repente, né? Mas esses foram os fatos, né? Depois cada um pode interpretar como quiser. Agora, como ele encarou tudo isso? Na perspectiva do serviço, com muita tranquilidade, né? E isso não mexeu com ele, não. Certo, as viagens, né? Ele fazia longas viagens, porque imagina, Sim. o presidente da CNBB, mas depois ele tinha alguns encargos também nos dicastérios romanos, né? Da Cúria Romana. Depois tinha também outras funções que ele assumia para cá e para lá, então viajava, mas para ele era tranquilo, ou seja, na perspectiva sempre do nivelamento, identificar-se com a maioria das pessoas. Como é que vive? Tem uma vida tranquila? Não. Tem uma vida movimentada e por motivo de saúde, de trabalho, de tantas coisas. Então, ele encara isso com a maior tranquilidade interior. Por quê? Porque Dom Luciano era um homem livre, interiormente livre. Isso deve ser dito. Era um homem livre. Mesmo que falasse, mesmo que. É claro que, digamos assim, do ponto de vista assim, público, né? Mas o presidente da CNBB, um homem que se tornou também importante dentro do episcopado latino-americano, porque era bem conhecido, né? Não era até fora do Brasil. Agora vai para uma diocese lá no meio das montanhas mineiras, mas ele não ficava preocupado com isso porque era um homem que tinha liberdade interior. Exato. Antes de entrar em Mariana, até aproveitando essa questão da distância, né, os deslocamentos que ele precisava fazer já estando em Mariana, Dom Luciano sofre um acidente gravíssimo, não é? Onde ele não está sozinho e ali perdemos a vida do Padre Ângelo que acompanhava ele, não é? E Dom Luciano, é interessante, voltando ao lema do Em Nome de Jesus, parece que esse lema não é completo se a gente olha a história de Dom Luciano, porque era em nome de Jesus, mas era também em nome de tantas pessoas próximas a ele, e eu utilizo aqui o Padre Ângelo como exemplo, não é? Porque Dom Certo. Luciano esteve, inclusive, próximo a muitos mártires ou pessoas tão boas quanto que, infelizmente, morreram em acidentes ou em outras circunstâncias. Inclusive, ele se fazia muito presente nos velórios, nesses momentos mais difíceis da vida da igreja e da vida das pessoas, não é? Assim, não é só o padre ou o bispo, mas também ele fazia em nome da secretária dele, fazia em nome do motorista, em nome de todo mundo.
Que figuras o senhor destaca da vida de Dom Luciano, dessas pessoas próximas a Dom Luciano? Bom, claro que para ele a figura da família, né, foi fundamental. Alguns jesuítas também, né, marcaram a vida dele. Mas para ele era importante se identificar também com o pobre que ninguém conhecia, entendeu? Pobre que ninguém conhecia, que não era famoso, que não era. Mas para ele era alguém que tinha um significado na vida dele, que portanto merecia toda a atenção. Quando ele vive a experiência do acidente, ele lê essa experiência como um dom de Deus, porque Deus lhe devolveu a vida para servir mais. Olha só, não para ficar tranquilo, para servir mais. Se Deus me devolveu a vida, é porque eu tenho que servir mais. Né? E realmente naquele acidente ele poderia ter morrido, porque ele costumava sentar na frente. Só que sentou atrás para poder terminar de escrever um artigo, né? Sim. Que ele escrevia para a Folha de São Paulo. Né? Isso também tem mais de 1.500 artigos que ele escreveu. E naquele dia ele sentou atrás. E ele sentiu muito, né? Por causa da morte do Padre Ângelo, mas ele sentiu também a necessidade de uma maior entrega. Ele diz isso. Uma maior entrega. Né? A vida me foi devolvida para isso. Então, a Exato. partir daí, começa também a desenvolver um tipo de reflexão também a respeito do sofrimento, né? Do sofrimento humano, que é uma reflexão muito, muito interessante. Exato. E só citando ele como colunista da Folha, inclusive no hospital, inclusive internado, ele não para de a coluna dele, não é? Mesmo no hospital com o braço quebrado, Ele artérias e tudo mais. grava os artigos e Exato, continua a falar, não é? isso. Agora, chegamos em Mariana, que eu acho que se a gente olha a história de Dom Luciano, se ela se encerrasse até como bispo auxiliar em São Paulo, seria uma história magnífica, não é? Sem dúvida alguma. Mas me parece que Mariana seja um passo além. Assim, claro, na vida de Dom Luciano uma continuidade, mas se a gente destaca a Mariana, parece que é o ir além, não é? Justamente porque está nesse contexto a maior parte depois do acidente, não é? Então, nessa lógica do servir mais, mas também porque Dom Luciano chega a uma diocese relativamente pequena, ainda que importante, como o senhor destacou, mas com muitos trabalhos fora dela, não é? Então, é, seria esperado, entre aspas, não é, até que ele dissesse, olha, então eu estou numa diocese pequena, deixo alguém de confiança fazendo o que tem de fazer, organizando a diocese e me concentro mais nos outros trabalhos, né? Mas pelo contrário, ele já chega em Mariana com muita energia, porque a primeira celebração dele lá, e até o senhor destacou já um trechinho da homilia, para quem está realmente de coração muito aberto àquela experiência, e ele transforma a vida daquela diocese, daquela cidade, na renovação do clero, na renovação do seminário, na construção da vida social das pessoas. O que o senhor destaca desse período de Mariana? Que não sei se o senhor tem essa mesma visão, mas eu acho que é um ir além impressionante, porque ele poderia já estar cansado, não é? Poderia já estar Isso. satisfeito com tudo que fez e ainda tinha muitos outros cargos também, não é?
Sim, acho que a palavra entrega diz tudo. Dom Luciano se entrega ao ministério, seja o que for. Qualquer sacrifício, né, tiver que enfrentar, ele enfrenta. E nessa questão, né, que pode parecer um pouquinho assim difícil de ser enfrentada, né? Mariana, os compromissos na CNBB, como conciliar tudo isso? Não esqueçamos que ele é o homem da síntese, como eu falei anteriormente. Não só intelectual, mas também existencial. Ele sintetiza, ele é capaz de estar aqui e também, ao mesmo tempo, de estar em outro lugar e depois voltar de novo. Uma das histórias que se contam, mas que tem fundamento, ou seja, não são historinhas, é que Dom Luciano sempre chegava atrasado, né? Sim. Aos compromissos. Mas por quê? Porque na rua encontrava o pobre, a mulher, a mãe que chorava, que pedia um conselho. Para ele era importante aquele momento. Para mim, o importante é o outro. Esse era o lema da vida dele. Então, ele dedicava o tempo àquela pessoa, àquela situação. Depois ia também na outra, e dedicava também tempo. E como que era um homem que se doava, né? Não deixava ninguém aborrecido, né? Que talvez tinha que esperar, não, por quê? Porque depois sabia. Então, Mariana e os outros compromissos, como é que ficam? Ele mesmo diz numa entrevista que para ele é de fundamental importância estar em Mariana e depois ir para a CNBB. Por quê? Porque em Mariana ele tem uns pés no chão, né? Na pastoral, na vida do povo, na vida. E tudo isso ajudava ele a enfrentar as problemáticas que lhe eram apresentadas em nível nacional, né? Como presidente da Conferência Episcopal, da maior conferência episcopal do mundo, diga-se de passagem. E ele dizia, quando eu volto das viagens, né, então tudo aquilo que eu recebo de experiências, de novidades, de intuições, tudo isso me ajuda a ser bispo de Mariana. Então, é o homem da síntese. Perfeito. Padre Francisco, a gente já está se encaminhando para o final e eu queria fazer agora algumas perguntas mais da relação do senhor com Dom Luciano. O senhor, só uma curiosidade, o senhor conheceu pessoalmente Dom Luciano? Chegou a encontrá-lo? Essa é a única dor que eu sinto, não ter conhecido pessoalmente Dom Luciano. Tudo aquilo que eu sei é fruto do meu estudo e dos testemunhos e dos escritos dele que eu pesquisei no arquivo, né, em Mariana, mas que para mim são fundamentais. Foi uma fadiga enorme, né? Mas para mim é de uma riqueza. Eu agradeço a Deus, né? De pelo menos ter tido essa possibilidade de encontrá-lo através dos escritos dele e através dos testemunhos, né, dos outros. E é interessante que você vê que há uma harmonia. Né? Aquilo que os outros dizem, vocês entendem quando você vai ler as anotações dele, quando você vai ver alguns artigos dele. Então, você vê que as coisas batem, né? Combinam bem. E aí, então, entende que realmente está no caminho certo na interpretação da vida dele, né? Então, o meu encontro com o Dom Luciano, por enquanto, é assim, né? Por enquanto é assim, mas é marcante. Né? E acho que não é menos importante de quem o encontrou pessoalmente, né? Porque
eu acho que não importa tanto se nós encontramos uma pessoa, digamos assim, face a face ou de outra forma, né? O importante é o que essa pessoa significa para a minha vida, né? E hoje o que eu posso dizer é isso. Dom Luciano Mendes marcou e marca a minha vida, o meu ministério, a minha espiritualidade. Eu devo muito a ele. Exato. Também posso dizer o mesmo, claro, não conheço como o senhor, mas tive a oportunidade de ler os livros dele. E também, para quem está nos assistindo, a gente poderia até falar muito mais, né? Porque Dom Luciano, nessa história recente do Brasil, nesses últimos 50 anos, ou até menos, né? Porque atuou muito mais como bispo, ele é fundamental na história do Brasil, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é algo que teve muito a assinatura dele, não é? E também até a visão dele de como as crianças, os jovens deveriam ser tratadas. O projeto do José Herbert de Souza, não é? O Betinho também, que é de cidadania contra a fome, que até está sendo mais retomado nesse momento de crise, também tem a assinatura de Dom Luciano, não é? Só para entender o contexto, o Brasil estava no tempo do impeachment do Collor, então todo aquele movimento de revolta, todo aquele movimento de insatisfação com a política, e ali Dom Luciano tem uma intuição que se aquele movimento só ficasse na insatisfação política, não é? Só fosse um movimento da troca de um político, aquilo não perderia força, não é? Não levaria a muita coisa. E aí então ele decide pensar aquele movimento, não que ele fosse o chefe daquele movimento, mas ele decide dar essa opção àqueles que tinham essa insatisfação com algo que ele dizia que era permanente, não é? Com algo que poderia ser trabalhado ao longo do tempo, e nesse caso a fome, não é? Então, ele, de fato, nesse período, anos 80, anos 90, Dom Luciano é fundamental na história do Brasil. Então, saiba que a defesa dos direitos humanos, a cidadania, a vez do pobre, não é? Tem muito a ver com Dom Luciano. Então, se você quiser pesquisar mais, certamente vai encontrar muito dos traços dele e muita coisa boa para o nosso país. Isso foi, desculpe, foi uma voz profética também a favor das populações indígenas, né? Sim. Dos camponeses, né? Ele foi alguém que foi cobrar dos poderes públicos realmente respostas. Foi o grande, digamos assim, incentivador da reforma agrária, né? Sim, também. Então, quero dizer, voltando um pouquinho à sua fala inicial da nossa conversa, né? É um santo todo especial, Dom Luciano. Um santo que não fica dentro da toca, né? Mas é um santo que anda, que suja as mãos, que cansa os pés de andar para cá, para lá, até no Líbano, para ajudar no processo de paz. Então, acho que nos dá também uma visão da santidade, não como beatice, né, mas como compromisso com o projeto de Jesus, que é o reino de Deus, né? Mas não um reino assim do além, né? Mas um reino que já acontece, e acontece a partir dos pobres. E ele diz, é daí que nós partimos. Por isso, a opção preferencial pelos pobres, diz Dom Luciano, é uma opção que não é exclusiva, mas é inclusiva. Temos que partir de alguém, então partimos daqueles que mais necessitam, né? Daqueles que mais precisam, para poder ter a garantia que realmente nós servimos, amamos, damos condições de vida a todo mundo.
Exato. E chegamos ali naquele momento final da vida de Dom Luciano, dia 27 de agosto de 2006, que é um pouco engraçado para quem lê os livros, porque cada livro descreve um pouco de uma forma o último momento da vida de Dom Luciano, né? Então, engraçado, porque alguns vão dizer que ele falou com uma pessoa, outros vão dizer que ele falou com outra, enfim. Mas uma conversa rápida com, se eu não me engano, o irmão dele, não é? É dizer: cuide dos pobres, não é? Cuide dos meus pobres, não é? É quase como que implorando, não é? Naquele momento em que ele já estava tão debilitado, não é? Que mal conseguia falar tanta coisa assim, não é? Como o senhor acha que nós podemos atender a esse pedido que é quase que um testamento de Dom Luciano, né? Como a gente pode concretamente cuidar dos pobres? E aí já emendo uma outra pergunta: como a gente pode crescer na fé, não é? Crescer em santidade a partir de toda a vida que a gente apresentou de Dom Luciano? Então, respondendo à primeira pergunta, como cuidar dos pobres? Eu acho que em Dom Luciano nós temos um exemplo, mas mais do que um exemplo, né? É, uma, digamos assim, um modo pelo qual nós podemos ver que essa aproximação aos pobres não é apenas feitas de gestos exteriores, mas de uma postura interior. Qual é essa postura interior? É aquilo que em Dom Luciano nós definimos como solidariedade existencial. Então, Dom Luciano se sente solidário com os pobres, não apenas dando algo para eles, mas se colocando no nível deles, né? Nas situações de cada dia, né? No cotidiano. Então, acho que aqui é um ponto importante. Depois vem também a partilha, depois vem a ajuda, depois vem... mas tudo parte de uma questão existencial, né? Solidariedade existencial. Essa é a resposta que eu daria à sua primeira pergunta, né? E a segunda, desculpe, porque esqueci. Como a gente pode crescer na fé, como a gente pode ser santos, já que nós estamos numa terra de santos, não é? Realmente valorizando o patrimônio religioso que é oferecido e que nós encontramos nestas pessoas como Dom Luciano. E quando digo valorizando, não é apenas assim um conhecimento intelectual, né, ou assim de ler, não, mas de se deixar questionar também pelos santos. Por exemplo, por Dom Luciano. Se Dom Luciano não me questiona, se uma vida como aquela de Dom Luciano não me questiona, acho que temos pouca chance, né, de progredir na fé e na santidade. Então, na medida em que me deixo questionar, então, com certeza, terei possibilidades de avançar. Claro, não irei fazer as mesmas coisas, porque cada um vive no seu contexto, cada um vive na sua realidade, mas posso fazê-las com a mesma intensidade, com o mesmo amor, né? Percebendo que para ele a fé não foi um efeito, né? Foi uma questão de vida ou de morte. Por isso ele ama os pobres, né? Por uma questão de fé. Por isso ele se entrega mesmo tendo que enfrentar qualquer coisa, por uma questão de fé. Exato. Padre Francisco, a gente agradece a participação do senhor. Eu acho que a gente já extrapolou o tempo de 1 hora, mas parece que passou 10 minutos, não é? Então,
agradecemos a presença do senhor. Sobre Dom Luciano ainda tem um mundo inteiro para falar, não é? Porque tem a relação dele com Ernesto Oliveira, fundador do Isso, CERMIG, não é? Então tem isso. muita coisa para falar de Dom Luciano, mas a gente não consegue falar neste momento, mas certamente voltaremos a conversar, porque foi muito interessante essa conversa. Agradeço ao senhor. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, acrescentar e também enfim, a palavra é do senhor. Não vou inventar muita coisa, a palavra é Ah, do senhor. eu quero só agradecer vocês por esse espaço, né, que me concederam para falar de um gigante da fé. Repito, para mim foi importante encontrar, aprofundar a figura de Dom Luciano. Espero que seja também para vocês que estão nos acompanhando, né, que a partir também desse momento de conversa, vocês possam ir um pouquinho além e talvez se interessar e se deixar, como eu dizia antes, questionar, né? Então, agradeço Fábio, agradeço a Lívia também, né, que está nos ajudando Esteja. nessa entrevista. Espero que possamos ter outros momentos, sim, né? A gente está à disposição, ou como dizia Dom Luciano, em que posso servir? Exato. Bom, para você que assistiu, essa entrevista está indo no ar no dia 27, não é? No dia do falecimento de Dom Luciano, o dia que a gente entende como a entrada no céu dele, não é? A entrada definitiva no céu dele. E também aí a gente deixa em aberto para que, se vocês tiverem perguntas, quiserem mandar aí algo que não ficou tão claro, ou explorar algum fato da vida de Dom Luciano que vocês acham interessante, passem para nós. A gente envia para o Padre Francesco e aí, convenientemente, essa pergunta vai ser respondida. Agradecemos a todos vocês, obrigado, uma boa tarde e até a próxima entrevista. Tchau, Obrigado. tchau, Padre Francesco. Tchau. Obrigado. Obrigado, eu.